hétero como foi. Enfim, a gente sabe que era um ex-jogador em atividade ainda, né? Por alguns momentos. Mas agora está decretado mesmo. O Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, deu uma entrevista, falou, olha, realmente agora aposentou, parou, o Ronaldinho não quer mais saber de jogar bola, não. E agora eles vão pensar nos jogos de despedida que o Ronaldinho merece, né? Embora a gente fala, o ápice do Ronaldinho foi fantástico, mas foi por pouco tempo. Mas marcou muito por vários clubes que passou. Inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar no programa alguns desses clubes fazendo homenagens no Twitter e tal, despedida aí da carreira do Ronaldinho Gaúcho. Então, fã de esportes, esse é o assunto que a gente vai começar agora o nosso programa. Porque de todas as dúvidas que as pessoas têm sobre a carreira do Ronaldinho Gaúcho, uma coisa é fato, né? Foi com a camisa do Barcelona que ele encantou o mundo. O craque defendeu o clube blaugrana por 5 temporadas, né? Mas a gente pode filtrar aí essa passagem. Entre 2004 e 2006, o Ronaldinho dominou o futebol europeu e saiu aplaudido de pé até do Santiago Bernabéu. Esse jogo é clássico, é marcante. A pergunta que sempre fazemos é a seguinte. Se ele tivesse sido mais regular durante a carreira e essa grande fase tivesse assim esticado, né? Ele teria hoje as mesmas conquistas do Messi e do Cristiano Ronaldo? E aí, quando a gente fala as mesmas conquistas, não só títulos coletivos, mas títulos de melhor do mundo, né? Essa é a pergunta que você responde nesse momento. A gente vai falar várias coisas sobre o Ronaldinho Gaúcho. Você pode opinar na hashtag BBBomDia o que você quiser sobre o Ronaldinho Gaúcho. Se pra você ele foi o maior jogador brasileiro que você viu jogar, que você viu, né, evidentemente. Se foi o maior jogador de todos os tempos que você viu jogar, aqueles 2 anos lá foram... sei lá, os anos que você viu um jogador render mais num clube, no futebol, enfim. Fale sobre o Ronaldinho Gaúcho. Comente aqui na hashtag BBBomDia, tá bom? E o pessoal aqui no estúdio vai comentar também. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, bom dia a todos. Hoffman, sossegado? Tranquilo. Zé, tranquilo? Agora, aos meus amigos. É duro a gente ficar analisando o C, né? Analisar aquilo que a gente não sabe que teria acontecido, mas que a gente imagina. É duro também imaginar um jogador atuando naquele nível do Ronaldinho Gaúcho durante muito tempo. Mas a gente vê o Cristiano Ronaldo todo ano se superando, em que pesa essa temporada ruim, no espanhol, né? No espanhol. A gente vê o Messi se superando ano a ano e um acaba puxando o outro. Se o Ronaldinho Gaúcho... aquele período lá de 2 anos, pré-Copa de 2006, se aquele período tivesse se estendido aí por mais 5, 6 anos, mesmo que não fosse o ápice, mas algo próximo àquilo que a gente viu, a história do Ronaldinho Gaúcho poderia se igualar a uma história do Messi, do Cristiano Ronaldo, por exemplo, em títulos coletivos e pessoais também, melhor do mundo? Vocês entendem que é por aí? No ápice do Ronaldinho Gaúcho, ele era comparado ao Maradona. Isso. Acho que isso, para mim, é o principal indicativo que, sim, se o Ronaldinho tivesse uma carreira longa, como são as carreiras de Cristiano Ronaldo e Messi, ele poderia disputar com esses jogadores. Mas isso jamais aconteceu. Jamais. Isso jamais aconteceu. Não só o Ronaldinho Gaúcho, outros atletas na história tiveram 1, 2, 3, 4, talvez 5... temporadas jogando em altíssimo nível. O que diferencia os maiores da história, e aí eu estou falando de pouquíssimos jogadores, é justamente essa longevidade. Longevidade que o Pelé teve. Sim. O maior de todos. Sim. Longevidade que o próprio Maradona teve. Maradona jogou em mais alto nível do que o Ronaldinho Gaúcho por mais tempo. Por mais tempo, Anos 80 por mais ali, tempo. E o Maradona é um gênio. O Maradona é um gênio. Bom, o Maradona conquistou uma Copa... Aliás, carregou a Argentina naquela Copa de 86, né, Hoffman? Ele foi o protagonista do título argentino de 86. Exato. É isso. Então, respondendo objetivamente a pergunta, sim. Ele poderia ter sido maior. Mas eu acho que não vai fazer falta. O que o Ronaldinho trouxe para o futebol, o que o Ronaldinho apresentou para o futebol, foi suficiente para colocá-lo entre os melhores de todos os tempos. Talvez não, na minha opinião, no nível maior possível, onde estão Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi e outros atletas do passado. Eu não vou ficar aqui citando todos, porque senão eu vou acabar vai esquecer algum e alguém vai cornetar.
mas em um nível seguinte, o Ronaldinho aparece, justamente por não ter conseguido essa carreira tão grande. Mas mesmo assim, a gente está falando de um jogador que, no período não tão espetacular da sua carreira, ganhou uma Libertadores da América com o Atlético Mineiro e entrou na história de um dos clubes mais populares do Brasil. Ganhou a competição mais importante deste continente. Então, a gente entende o tamanho do Ronaldinho por esses fatores também. A gente olha muito no futebol atual para a Copa do Mundo e Champions League, e ele ganhou as duas. Uma Champions League com protagonismo maior e uma Copa do Mundo sem necessariamente ser o protagonista. Mas o Ronaldinho é indiscutivelmente um dos maiores jogadores da história. Poderia ter sido ainda maior, poderia ocupar aquela última prateleira. Mas, de novo, foi ótimo do jeito que foi. Não, esses 2 anos no ápice foram incríveis, maravilhosos. O Fã de Esportes opina na hashtag BBBomDia. Vamos lá, vamos intercalando aqui com os nossos comentaristas e com o pessoal de casa. Vamos lá, sobre o Ronaldinho. Poderia ter sido maior do que foi? Eu também entendo que sim. E você em casa, hein? Vamos ver? Leonardo Vieira, no auge da carreira, para mim, Ronaldinho foi o melhor de todos os tempos. Tem isso, você pega o recorte ali, tem gente que pega esse recorte de 2 anos e fala, nesse recorte ele foi o maior que eu vi jogar. Que é o período da comparação com o Maradona. Exatamente. Edson, o Ronaldinho nos 2 anos de auge foi o melhor brasileiro que eu vi jogar, na história. Se o Ronaldinho tivesse mantido aquele nível por mais 6 anos, acredito que ele estaria no mesmo nível de Messi, Cristiano Ronaldo, talvez um pouco acima. O Neymar é o único que pode... Se igualar, talvez. Se igualar, faltou um igualar ali, Vamos ampliar o número de caracteres no Twitter, então, hein? Já não tá dando os 240, né? É isso? Eu acho que é o nosso, sistema. Talvez seja o nosso sistema, Kolnai, aquele nível de futebol do Ronaldinho ninguém teve. Certamente teria todos os títulos possíveis. Eugênio e a hashtag bruxo, né? O bruxo aposentou, né? A gente vai falar sobre esse negócio com o Neymar aí, viu? Daqui a pouco a gente faz um comparativo. Porque o Ronaldinho, ele tem Champions, ele tem Libertadores, ele foi eleito o melhor do mundo e ele tem uma Copa do Mundo. Ele é o único jogador do planeta que tem tudo isso. É incrível, ele é o único jogador do planeta que tem tudo isso. Porque o Cristiano Ronaldo e o Messi, eles não têm Copa do Mundo. E dificilmente, por exemplo, o Cristiano Ronaldo terá. O Messi, talvez, hein? O Messi, talvez. Né? Com a Argentina tem mais chance. Embora o Cristiano Ronaldo tenha esse título de Eurocopa, que é sensacional, né? Com a seleção portuguesa, que é muito grande. Mas não tem a Copa do Mundo e dificilmente terá. Então, o Ronaldinho é o único jogador na história que tem tudo isso. Tem esses 4 títulos. São coletivos e um título individual. Rafa, você viu, né? O quê? O Ronaldinho jogar, né? Claro. Em alto nível, né? A carreira inteira. Eu acho que o Ronaldinho, pegando o recorte ali dos melhores anos do Ronaldinho, ele foi o jogador mais espetacular que eu vi jogar. Indo ao sentido literal da palavra espetacular. O cara que mais deu espetáculo em campo que eu vi jogar. Nesse sentido, acho que ele esteve acima dos demais. Que ele poderia ter sido maior do que foi, acho que todo mundo vai ter certeza de que sim. Mas essa sensação quase lúdica do... Se ele tivesse jogado mais 6 anos naquele nível e tudo mais, é o que o separa dos maiores da história. E eu acho que, assim, a gente pode ficar muito nesse lado do... se ele tivesse jogado mais 10 anos, mais 6 anos, mais 8 anos naquele nível. Ele não jogou. Então, eu acho que isso separa dessa prateleira dos maiores da história do futebol. Não por potencial, porque, repito, em capacidade, o auge que ele alcançou foi de um dos gigantes da história do futebol. Foi um jogador espetacular. Mas fica essa sensação de que poderia, acho até de que deveria ter sido mais por mais tempo. Eu tenho um pouco desse lado aí em relação ao Ronaldinho. Mas, sem dúvida alguma, um jogador brilhante naquele período, conseguindo conciliar esse lado do showman, né? Do cara que dá o show, você assiste tendo a certeza de que ele vai dar o espetáculo ao estilo dele, com uma habilidade única e fazendo a diferença. Não é só o drible pelo drible, embora em vários momentos até fosse, mas o repertório fazia com que ele desse um passe genial e deixasse um companheiro na cara do gol e ganhasse o jogo dessa forma. Ou que ele driblasse e achasse um chute como aquele contra o Chelsea no mata-mata de Champions, do nada fazendo um golaço. Então, assim, o Ronaldinho foi um jogador realmente monstruoso.
pena que por poucas temporadas, e por isso que eu acho que não dá para comparar em termos de... Por conta da longevidade, eu não comparo o tamanho da carreira com outros nomes, como, por exemplo, o Messi, que é, para mim, o melhor jogador que eu vi, mesmo não tendo encerrado a carreira ainda. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Mas o auge do Ronaldinho, o Ronaldinho, nos melhores anos dele, foi mais jogador do que o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Sim. Por característica e tudo mais. Agora, repetir o que o Cristiano Ronaldo faz durante tanto tempo é o que o diferencia de grandíssimos jogadores que tiveram um auge um pouco menor, que é o caso do Ronaldinho Gaúcho. É um nome que certamente vai ficar, acho que, na memória de todo mundo que teve a oportunidade de acompanhar esse período. O Ronaldinho sempre vai ser um jogador que vai ser lembrado automaticamente como um dos mais legais de ter visto jogar. Mas sempre vai vir acompanhado, sem diminuir o que foi o tamanho do Ronaldinho Gaúcho, sempre vai vir acompanhado esse questionamento. Pô, se ele tivesse jogado mais uns 5 anos assim... E a gente com pena, né? Porque se a carreira dele não tivesse acabado tão antes do anúncio oficial do fim da carreira, porque a gente olha para esse anúncio e pensa, pô, mas ele já não tinha parado há uns 3 anos? E acho que esse é o único porém de uma carreira brilhante, mas que nesse mais alto nível durou pouco tempo. Isso tudo que a gente está falando, acho que é o que diferencia também o Ronaldinho dos outros jogadores brasileiros espetaculares. Porque, por exemplo, quando você... Aí a gente vai, Ronaldo, os R's, né? Sem contar o Giovanelli, tá bom? Tem o Ronaldo Fenômeno, aí você pensa no Rivaldo também, por que não? Você pensa no Romário. Sim. Talvez esses 2 anos do Ronaldinho... Aí a gente pode questionar. Esses 2 anos do Ronaldinho, ele tenha sido maior do que todos esses que a gente falou, nesses 2 anos. Mas quando a gente pensa em carreira, aí ele acaba perdendo para os outros. A Marcelo me perguntou, o jogador que você falou, para mim o Romário. O Romário sensacional. Eu já acho que o auge do Romário foi superior ao auge do Ronaldinho Gaúcho. Só que o Romário, e o Romário não é só uma questão de auge, questão de tempo também. O Romário teve uma longevidade absurda. Tempo também. Então, para mim, o Romário é muito... E o Romário... Aquela história de conduzir o Romário teve mais de um auge na carreira. Eu não consigo definir o auge do Romário. Pois é. O que ele fazia no PSV. Exatamente. Aí Barcelona, Copa de 94. Joga no YouTube, Romário PSV. Pra você ver o que o Romário fazia na Holanda. Tá? E aí depois ele vai ganhar uma Copa de 94 com a seleção brasileira. Vai formar dupla com o Stoichkov no Barcelona. Sim. Eu não consigo definir o auge do Romário. É difícil, né? Justamente por ter uma carreira maior. Justamente por ter uma carreira maior. Qual é o auge do Messi? Eu não sei. Você consegue definir o auge do Messi? Difícil. Não, porque esses atletas têm uma carreira maior. O Ronaldinho é muito fácil definir o auge. Né? Com a ressalva da Libertadores, mas aí em um outro nível. Mas o auge do Ronaldinho é muito evidente qual foi. A questão do Ronaldinho, quando você fala em Libertadores, aí pensando nos clubes brasileiros aqui que ele defendeu, o Flamengo, né? Assim, quando ele volta, ele não joga nesse nível. Ele jogou num bom nível no Flamengo e num bom nível no Atlético Mineiro. E dentro desse bom nível, ele teve lampejos daquele momento. Flamengo e Santos. Flamengo e Santos. O próprio jogo do Atlético Mineiro contra o Arsenal de Sarandi, se eu não me engano, 5-2. 5-2, né, se eu não me engano. Ele teve lampejos. Você pode lembrar alguns outros jogos. Ele tem lampejos daquele momento. Esse jogo Flamengo e Santos ficou marcado porque teve um embate com o Neymar, né? E foi o 5-4, foi um jogo pra lá de espetacular, fantástico, maravilhoso. O Ronaldinho do Atlético, eu acho que foi mais importante do que brilhante. Isso. Eu acho que ele teve um peso muito importante até para ajudar como um protagonista ali, um cara que chamava a atenção e que liderava tecnicamente, do que exatamente o Ronaldinho próximo do que ele já tinha apresentado na carreira. Acho até que no Flamengo ele fez mais jogos muito bons do que no Atlético. Sim. Mas no Atlético ele tem esse marco fundamental, que foi ser um cara importante, um dos condutores, um cara que ajudou a conduzir a um título de Libertadores. O Atlético da Libertadores, se você pensar, o Ronaldinho, ele foi assim, acima da média ali, na primeira fase e o confronto com o São Paulo. Depois apareceram outros personagens, como o Vitor, como o Léo Silva, por exemplo. Outros jogadores foram aparecendo. Ele teve a relevância dele, claro, mas já não foi o mesmo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que não dá pra... A gente fica realmente num exercício de imaginação. Então, quando eu falo, e repito aqui, tudo que ele fez foi suficiente. Porque se você tirasse do Ronaldinho essa personalidade dele de um cara que queria curtir festa, que ainda curte, que curtia a noite. É o direito que ele tem, ele curte a vida, Talvez ele não fosse o jogador espetacular que ele foi. É isso que eu quero dizer. Uma coisa está ligada à outra. Né? É isso. Eu sempre, às vezes, me pergunto, porque a gente
vê aí muitos exemplos, né, de jogadores que, infelizmente, levaram uma vida fora de campo... boêmio, aproveitaram a vida, né? E aí a gente fala, pô, o cara podia ter sido... Será que... Mas eu pergunto, será que o cara não foi feliz assim? Será que essa característica, justamente que o Hoffmann está falando, proporcionava ao Ronaldinho a cabeça, ele falou assim, não, vamos fazer um show aqui, vamos brincar, vamos fazer isso e tal. Quando o Hoffmann e o Rafa estavam falando sobre... O Rafa que falou, né? Sobre a importância dele no Atlético e no Flamengo. E você falou assim, não, os lampejos. A impressão que a gente tem, analisando, e na época, falou assim, não, é o seguinte, hoje eu vou jogar. Hoje eu vou mostrar um pouquinho do que eu posso fazer. Isso, exato. Beleza, tal. Depois eu vou só administrando, vou só levando e tal. Mas, poxa, é uma coisa leva a outra. Porque talvez você a gente não conseguia enxergar o Ronaldinho sem um pagode. Seria até estranho você enxergar o Ronaldinho sem um pandeiro, sem uma brincadeira, sem aquele gesto e tal. Você imagina... Descontração, difícil, assim, reverência. Exemplo, até porque não iria combinar. Eu tô dentro eu tenho o meu pensamento é o mesmo que o Rafa. Acho que nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, o jogador mais espetacular em termos de, nós tivemos uma evolução física enorme, nós tivemos uma evolução tática enorme, e o Ronaldinho permaneceu romântico com o futebol. Porque ele era o cara que fazia as coisas diferentes, ele era o cara que lembrava muito da técnica, da sacanagem, da brincadeira, do drible desconcertante e tal. Ele era o único. O Messi você falou, Romário, Ronaldo, Rivaldo, aí eu coloco Messi, Cristiano Ronaldo, são todos jogadores objetivos, pegam a bola e vão pro gol. Pega a bola e vão pro gol, vão finalizar. O Ronaldinho não, o Ronaldinho gostava de dar um chapéuzinho, dar uma caneta, ficar brincando com o cara, aquele futebol que nós tanto imaginamos e sonhamos, né, que vivemos muitas vezes relembrando e assistindo os vídeos do passado, era o Ronaldinho dos últimos 20 anos. É difícil de você buscar, é um exercício, né, como o Rafa falou, vamos buscar jogadores que tentavam ou que faziam isso que o Ronaldo fazia. Eu estou com fãs de esporte, eu acho que o único que faz essas gracinhas, esse negócio todo, é o Neymar. É o Neymar. Então, eu estou com o Rafa, é espetacular. O que ele fazia com a bola e as brincadeiras, né? Ele brincava, jogava futebol brincando. Então, tem que ser brasileiro, né, para fazer isso. Para quem pega o bonde andando na história do Ronaldinho, às vezes dá uma impressão de, mas isso aí é falta de comprometimento, displicência. Não deixa de ser, Willian. Eu acho que é. Não deixa de ser. Tudo isso faz parte, na verdade, né, da personalidade dele. E é justamente isso que eu falei, que o Zé falou. A personalidade dele era essa, o jeito dele de viver era esse. E ele passava isso para o futebol. Se você tirasse a balada, o pagode, as festas do Ronaldinho, será que ele seria esse jogador espetacular? Eu tenho certeza que não. É o jeito dele. Vou dar um exemplo. Por isso que eu não lamento. Em momento algum, eu lamento. Momento algum. Eu fico feliz por ter visto o Ronaldinho jogar e fico feliz por ter visto esse auge dele ou outros momentos da carreira dele. Eu acho que não há motivo para lamentar. O que ele fez foi suficiente. Sim. Foi suficiente para ele ganhar uma Copa, uma Libertadores, um Mundial, uma Champions e ser melhor do mundo. Agora, assim, o Hoffmann, talvez realmente isso tenha atrapalhado. O futebol, você sabe disso, ele te exige um foco, uma disciplina, uma concentração e cada vez que o tempo passa e exige cada vez mais, né? Talvez isso que o futebol exigiu do Ronaldinho, e aí não dava para ter o pandeiro, a balada e tal, cansou. Falou, putz, não quero isso aqui, cansei, eu não quero viver essa vida, assim. De repente quer jogar por prazer, porque... E aí quando virou aquela coisa quando vira a coisa da obrigação, pra ele, sabe, não era o que ele queria. Sim, William, uma coisa que... eu acho que o futebol, muitas vezes, você consegue classificar por etapas, né? Você tem 80, anos 90, 2000 e toda essa evolução toda e tal. Talvez nós estamos vivendo hoje uma situação que daqui para frente nós iremos ver cada vez mais, talvez com maior frequência, em que os grandes jogadores permaneçam no auge. Porque Cristiano Ronaldo e Messi hoje são exemplos disso.
Então, os caras, essa geração que está chegando, eles vão olhar para o Cristiano Ronaldo e para o Messi. Pô, esses caras estão há 10 anos brigando e no auge, o que eles fazem? O que eles estão fazendo de diferente? Qual é o comportamento? Qual é a fórmula dessa longevidade? É treinamento sério, preparo, é Cristiano Ronaldo que chega 2 horas antes para fazer musculação, sabe? Uma coisa assim. Então, acho que nós estamos vivendo uma mudança em termos de comportamento no futebol, que esses 2 caras, eles são os responsáveis por isso. Sim. Eles são os responsáveis. Disso, né? Você quer ver o porquê? Porque, por exemplo, e uma outra comparação, se você levar a comparação, acho que a gente até fez aqui um dia, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, qual que é o cara que se aproxima um do outro em termos de profissionalismo, que você fala, pô, você fala Cristiano Ronaldo e Messi. O Neymar ainda tem esses lampejos, muitas vezes, do comportamento. Não que o Neymar não seja profissional, não é isso, mas o comportamento, muitas vezes, te leva a pensar, pô, o Neymar, tá vendo? Tá de sacanagem, é inconsequente, é isso, aquilo. Coisas que você não consegue enxergar na carreira, nas carreiras do Messi e do Cristiano Ronaldo. Então, assim, são coisas que esses 2 caras, eles estão colocando e estão dando o exemplo que há talvez 15, 20 anos atrás nós não tínhamos. Ou se tínhamos aquele cara que era mais profissional, não era dessa forma. Né? Então, nós temos essa etapa. Eu acho que o Ronaldinho, volta a falar, nos últimos 20 anos, foi jogador show. Aquele cara, eu quero um show. Se você tivesse que contratar um jogador para fazer show, ou lá no Ronaldinho. Por isso, Zé, que eu tenho só uma impressão. É puro achismo. Que daqui a um tempo talvez o Neymar fique, com perdão da uma palavra, de saco cheio de tudo isso e também perca muito da... É só um achismo, é só uma impressão. É só uma impressão. Porque assim, é cobrança, é pressão, é o extracampo, blá, blá, blá. O cara vai ter tanto dinheiro, já tem, né? Já tem, né? Vai ter mais ainda, que ele vai olhar, vai falar... Mas eu acho que é isso que diferencia os maiores da história dos outros. É você pegar, por exemplo, um Federer que... Por que você vai querer continuar levando a sério se você já ganhou tudo? Você pode viver a vida do jeito que você quiser. E muita gente Porque ele quer ser o melhor o tempo todo. E muita gente duvidando dele, a idade e tal. E a temporada passada dele foi ótima. Ambição, no melhor sentido da palavra. É ambição esportiva mesmo, ambição profissional. E eu acho que isso diferencia, assim, prateleiras de melhores jogadores. Eu acho que... É difícil a gente querer falar, porque aí muitas vezes a gente está falando da personalidade do cara e cada cabeça é de um jeito. E não às nem vezes, crítica, às vezes, para a vida dele, era mais interessante, mais legal, ele seria mais feliz fazendo isso ou aquilo. O único ponto que eu faço eu não trato essa personalidade do Ronaldinho como um ponto só positivo para a carreira dele, não. Porque eu acho que agora que ele termina de vez a carreira, a gente naturalmente vai ter aquele olhar que geralmente tem para quem já encerrou a carreira, de pegar pontos, né? Momentos, recortes. E aí o cuidado que eu tenho é o de não olhar para a carreira do Ronaldinho como se tivesse sido espetacular o tempo todo. A gente está falando do auge, a gente está falando até dessa personalidade dele de um descomprometimento muitas vezes, mas esse descomprometimento fez com que ele, durante quase uma década final de carreira dele, fosse olhado como um custo-benefício que não valia, fosse olhado como um jogador que não vale a pena ter no elenco. Então, acho que todas essas ressalvas são importantes quando a gente fala de profissionalismo, e isso é fundamental. Porque o cara ser genial, espetacular como ele como ele foi, isso tudo é brilhante, é inatingível, como a gente está falando e colocando no lugar aqui. Agora, óbvio que tudo isso faz parte da personalidade e ajudou a construir o Ronaldinho do jeito que ele foi. Mas nem por isso, nem porque ele chegou nesse ponto, eu acho que tudo foi positivo. E aí, já que foi feita essa comparação com o Neymar, eu acho que é uma escolha que vai vir da cabeça do Neymar. E essa ambição de querer se manter ali é o que faz o Messi ser o Messi, é o que faz o Cristiano Ronaldo ser o Cristiano Ronaldo, o Federer ser o Federer e vários outros que a gente pode citar em vários esportes. Falei Federer porque eu citei esse exemplo, claro. Mas dá para ir em vários esportes. É isso que vai diferenciar. Então, vira o folclore, vira o personagem, vira o lúdico, vira tudo isso, mas prejudicou. A carreira poderia ter sido maior se tivesse um pouco mais de comprometimento, respeitando a escolha de cada um, a cabeça de cada um, o jeito que você escolhe levar a vida. E aí é de cada um mesmo. Recentemente conversando com alguns amigos e amigos próximos das pessoas lá que convivem com o Neymar, o menino é gente boa, o menino até tranquilo, o problema é o staff. É o staff,
O staff quer transformar isso tudo e aí a pressão em cima do garoto. Porque uma coisa é o staff ficar de fora assistir o jogo, outra coisa é quem está dentro do campo. Sim, sim. O Aí staff acaba trabalhando contra em alguns momentos, né? Talvez. Vamos ver, fã de esportes. Vinícius, toda a magia que o R10 foi capaz de fazer em tão pouco tempo foi o suficiente para colocá-lo no hall dos melhores de todos os tempos. Felipe Ribeiro, lembro do primeiro gol do Ronaldinho Gaúcho na seleção Brasil e Venezuela, com belo chapéu e finalização perfeita. É o gol do olha que ele fez, né? Quem não se lembra da narração do Galvão Bueno? Na época, Olha Ronaldinho. olha o que ele fez, olha o que ele fez. Bruno Dias, eu tenho 24 anos e o Ronaldinho Gaúcho foi o maior jogador para mim. Hoje o mais perto dele é o Neymar, mesmo assim muito longe. O R10 nos levou a outro patamar do futebol. Obrigado, R10. Tá vendo? O pessoal sempre traçando esse comparativo aí com o Neymar. O Felipe Gonçalves, não foi somente no Barcelona o ápice dele. No PSG ele jogou no mesmo nível. Acho que ele foi melhor ainda no Barcelona. Para mim o nível subiu no Barcelona. Subiu. É verdade que ele foi muito bem no PSG, né? Mas no Barcelona eu acho que ele subiu. Vamos lá. Tem mais aí? Hashtag Bebê Bom Dia para você participar com a gente. Nesse momento falando sobre o Ronaldinho Gaúcho. Ézio. Ronaldinho era garantia de show, monstro sagrado. Pena que o auge dele foi curto. Só não dá para comparar com o Messi. Marcos Vitoriano. Coloca os três. Messi, CR7 e Ronaldinho.